Muito bem, Salmo 139, nós vamos trabalhar esse texto. Então, por gentileza, fique com o teu texto aberto. Eu vou fazer uma leitura inicial, já vou dividindo aqui as partes que compõem o Salmo, e já vou mostrando aqui como é que ele está dividido, ok? Então, eu vou ler do verso 1 ao 6, que ele tem um assunto predominante, do verso 7 ao 12, depois do 13 ao 18, e depois o salmista ele traz a parte essencial ou a parte principal do texto, onde tudo é amarrado, né, do argumento dele, verso 19 ao 21 e a conclusão, ok? Então eu vou fazer a leitura e a partir daí, em seguida, nós vamos meditar nesse salmo. O texto diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e me levanto, de longe percebe os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E se eu subir com as asas da alvorada, e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará, e me susterá. Mesmo que eu diga, as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvo porque Tu me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos diante de Ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no Teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Bom, uma primeira observação, até aqui você vê o salmista perdido em êxtase sobre ou a partir dos atributos de Deus. Mas a partir do verso 19, parece que é uma outra pessoa. Perceba como ele narra, ou como ele argumenta agora. Até agora você tem ele está absorto naquilo que Deus representa para ele. Mas agora ele muda o tom de voz e quase que se percebe o rosto dele mudado. A fisionomia quase que enrugada de ira. E ele então diz assim: quem me dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam mal de Ti com maldade. Em vão se rebelam contra Ti. Acaso não odeio os que Te odeiam, Senhor? E não detesto os que Te revoltam contra Ti? Tenho por eles ódio implacável. Eu os considero como inimigos meus. Aí de novo ele toma o tom de piedade. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta que Te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Bom, evidente que o Salmo por si só, ele tem uma beleza poética impressionante. A partir disso que nós lemos aqui, você percebe que se nós não encaixarmos essa coisa toda de forma adequada, nós vamos entender muito pouco do Salmo. E não é essa a função didática da pregação. E não é essa o alvo, o objetivo da pregação da palavra de Deus. Nós precisamos tomar esse texto na sua unidade e não despedaçar a bela poesia que está aqui.
A poesia é um corpo, e todo corpo dividido ele sangra. Então nós não podemos sangrar o texto. Esse texto ele precisa estar em conexão com esse tom de piedade dos versos 1 aos versos 18, e depois ele retoma nos versos 22 e 24. Então nós vamos aqui, de uma maneira dinâmica, mas não irresponsável, nós vamos aqui trabalhar os blocos dessa poesia para entender o motivo da ira do salmista, e depois porque ele volta a clamar para que Deus possa perscrutá-lo nas suas entranhas, para que possa ser guiado num caminho eterno, ou num caminho de justiça. Muito bem, então vamos aí à nossa tarefa, vamos pedindo que o Senhor nos conduza, que o Espírito, que é mestre por excelência, nos ajude a entender o texto, e mais do que isso, fazer com que o texto ele tenha aplicabilidade prática na nossa vida. Algumas considerações antes da exposição do texto. Quanto mais você conhece do protagonista do texto, melhor é o entendimento. Então, quem é o protagonista? É evidente que não é o salmista. O salmista ele está dialogando com Deus, mas ele está colocando como protagonista Deus. Então, quanto mais eu conheço sobre esse objeto, sobre esse ser, sobre essa pessoa a quem ele está clamando e reclamando, melhor a nossa compreensão. Então, eu quero aqui de alguma maneira bem ligeira, pelo menos colocar algumas coisas que são essenciais em Deus. Bom, primeiro, se Deus é o protagonista, se Deus é aquele que nós precisamos conhecer para que o Salmo tenha sentido prático para nós, então a primeira coisa que nós precisamos entender é que a existência de Deus exige exclusividade. E exclusividade aqui não é porque Deus é um ser ensimesmado. É claro, aqui entra um conceito de idolatria, que eu preciso trabalhar essa questão toda aqui de forma muito rápida, não é? O que significa exclusividade? Não é que Deus em si mesmo exige isso, mas a própria existência de Deus exige uma exclusividade. Por quê? Se você tem dois seres com as mesmas características, nenhum pode ser Deus. Então, os atributos essenciais de Deus têm que ser exclusivos de Deus, ou então um anula o outro. Ora, se Deus, e nós vamos ver no texto aqui, ele é supremo, a supremacia diz respeito de alguém que não tem um contrário a si, ou alguém que possa dividir a força com ele. Ora, se você tem alguém que disputa em força com você, você não tem todo o poder. Logo, Deus é exclusivo, ele é todo poderoso. Então, isso é claro para nós. Não há disputa, não existe outros deuses. Qualquer outro Deus que é publicado, ensinado, ele é fruto da imaginação do homem, porque o ser humano não pode pensar nada igual a si mesmo. Qualquer Deus criado é uma projeção da minha vontade. Só Deus pode revelar Deus, só Deus é exclusivo. Essa é uma equação que tem que estar resolvida. Não existe batalha entre Deus e qualquer outro ser. Deus é soberano. Ou então a nossa fé ela entra numa angústia existencial. Não há uma disputa. Se há alguma complexidade, a complexidade é a incapacidade de eu compreender Deus. Mas Deus governa de forma soberana. Deus é exclusivo. Se alguém admite a possibilidade de dois deuses, não existe nenhum, porque um anula o outro. Então Deus é exclusivo. Necessariamente, Deus é supremo. Se houver dois deuses, acabou a supremacia. Esse é um ponto. O Salmo, ele exalta os atributos incomunicáveis de Deus. O que é um atributo incomunicável? Ora, nós temos alguns atributos que eles são chamados de comunicáveis. Por exemplo, Deus não tem amor, Deus é amor. Porque ter é como se fosse um acessório. Tudo em Deus é 100%. Mas o amor, ele é comunicado para nós. Eu tenho a capacidade de amar. Às vezes eu amo mais, às vezes eu amo menos. Porque eu sou um senoide de emoções. Deus não. Todas as vezes que você se aproxima de Deus, é o mesmo. Se Deus fosse uma novidade a cada dia, não precisava orar. Porque como é que será que está hoje? Como é que está o humor de Deus? Eu não vou orar porque vai que hoje ele não está muito bom, então eu não vou orar. Você pode ter certeza que todas as vezes que você for à presença de Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então ele não tem. E o atributo incomunicável de Deus, comunicável é aquilo que ele comunica para nós. Amor, por exemplo. Mas
um atributo incomunicável, que é exclusivo de Deus, que faz Ele ser Deus, é a onipresença. Ora, o fato de você estar aqui, significa que você não pode estar em outro lugar. Essa capacidade é exclusiva de Deus. Não há outro ser com essa capacidade. A onipresença, a onipotência e a onisciência. E por que eu escolhi esses 3 atributos? Porque são esses 3 atributos que vão dar a razão poética do texto. Uma outra consideração sobre Deus. Os atributos de Deus, eles só podem ser aceitos pela fé. Embora haja um esforço teológico, até sociológico, até psicológico, filosófico, nós podemos compreender alguma coisa de Deus. Nós nunca vamos compreender tudo que Deus é. Portanto, por mais que nós tenhamos uma capacidade intelectual acerca da exposição do texto bíblico, nós vamos entender alguma coisa de Deus. E esse alguma coisa, esse pouco de Deus, ele já nos leva a um êxtase supremo. Imagine se nós pudéssemos entender Deus como Ele é. Não há possibilidade. É como se colocasse toda a água dos oceanos, dos rios, dos mares, num copo d'água. Impossível. Mas um pouco da presença de Deus já pode nos encher e nos levar à alegria plena. Então é evidente que nós não podemos conhecer todos os atributos de Deus. Nós recebemos, aprendemos pela fé. Eu não sei, mas eu só sei que sei. Complicado, não é? É mais ou menos assim. Nesses 5, 10 minutos que eu estou tentando introduzir o Salmo, você entendeu muita coisa. Mas se eu dissesse, alguém aí entendeu o que estou dizendo? Você disse assim, eu entendi. Eu dissesse assim, vem aqui explicar. Aí você diria assim, olha, eu entendi tudo, até você perguntar. Quando você perguntou, eu não sei mais nada. Não é assim? Mas você sabe. Essa é uma boa maneira de fugir da prova, né? No dia que o professor der a prova, mas não é isso. Você sabe, você só não sabe que sabe, você não sabe expressar. Por isso que nós recebemos atributos de Deus por meio da revelação, não por meio do tirocínio intelectual. Quando eu não consigo acompanhar aqui, o Espírito de Deus ele faz calar, arder aqui, e eu sei que sei, não porque eu sei aqui, mas porque o Espírito de Deus ele traduz as coisas essenciais para a prática da vida. Um grande homem de Deus, ele disse assim, é claro que isso pode parecer um pouco pejorativo nos dias de hoje, mas na época valia muito, e ainda vale. Deus não se faz de filósofo para uma lavadeira. Isso há 500 anos atrás. O que ele quer dizer? O essencial você vai aprender, porque Deus não despede ninguém vazio. Por fim, em penúltimo lugar, só podemos conhecer Deus à medida que Ele se revela. E mesmo assim, dentro das limitações particulares. Então, meus irmãos, não se preocupe com as conexões teológicas, com palavras que você possivelmente não entenda. Isso aí é de sua menor importância, talvez seja uma perfumaria. O essencial, você vai vibrar com a palavra de Deus. Não porque há uma exposição boa daqui, mas é porque há uma revelação de lá. O padrão da santidade de Deus, e aí então eu já começo a parte dos atributos aqui que eu argumentei, eu vou trabalhar mais sobre eles. Então o que nós vamos entender nesse salmo? O padrão da santidade de Deus, ele é imensurável. Não dá para medir o tamanho. Quanto Deus é santo? Ora, não dá para medir. Não tem um dispositivo, não tem um aparelho tecnológico que seja capaz de medir a minha santidade. De Deus, então, evidentemente que isso é impossível. Então, a santidade de Deus, ela é imensurável. Só que nós sabemos que ela é plena. E o juízo de Deus é conforme o padrão da sua santidade. A santidade de Deus, ela é o atributo que dá razão a todos os outros atributos de Deus. Você nunca vai encontrar no texto bíblico, sede poderoso como eu sou poderoso. Sede onisciente como eu sou onisciente. Mas Deus vai dizer, sede santos como eu sou santo. Evidente que a santidade é o corolário, é aquilo que vai dar a coroa, que vai colorir mesmo todos os atributos de Deus. Então tudo que você faz tem que ter o padrão de santidade de Deus. E o Salmo ele caminha para isso daqui, porque o Salmo é um clamor de justiça de Deus.
E a gente sabe que a justiça de Deus, o padrão da justiça de Deus, ele é muito mais aquém e além do que a gente pode imaginar. E é sobre isso que nós vamos trabalhar aqui. Muito bem, então, a partir de agora, a partir dessas considerações, nós vamos trabalhar o verso 1 ao verso 6. Esses versos, o que predomina nesses versos é a onisciência de Deus. É claro que você vai encontrar outros atributos, mas predominantemente é a onisciência. Ora, o que é a onisciência? A onisciência é a capacidade única e exclusiva de Deus, única no sentido que só Ele possui. A onisciência é a capacidade de conhecer tudo, sem nunca ter aprendido nada. É claro que você tem alguma competência na vida, e você tem a competência porque você aprendeu. Deus não aprendeu nada. Então Deus conhece tudo, sobre tudo, ao mesmo tempo, e nunca aprendeu nada. Aliás, em Provérbios vai dizer que até a sabedoria pede conselho para Deus. Então é evidente que Deus não fez testes para criar o mundo. Deus não juntou elementos mesmo, porque os elementos não existiam. Nós acreditamos que tudo foi feito a partir do nada, ex nihilo, do nada, como diz os filósofos, cientistas, nada se faz, porque não conhece Deus, porque do nada se fez tudo, porque Deus tem poder sobre tudo, Ele é capaz de criar a matéria, inclusive. E então, quando é que Deus aprendeu a fazer o que faz? Nunca. Para Ele, é tudo simples. Deus tem a capacidade da onisciência. E não é que Deus conhece tudo agora. Deus conhece tudo na eternidade. Deus conhece o que passou, o que está acontecendo agora e o que acontecerá no futuro. Como se tudo estivesse passando no estalar de dedos, que aliás já é muito tempo. Então você percebe que a onisciência de Deus, ela é capaz de absorver todo o conhecimento de todas as ciências do mundo, antes que ela viesse ao conhecimento, ao nosso conhecimento. Onisciência Deus conhece a intenção dos homens, Deus conhece as intenções dos anjos, e Deus conhece as intenções do demônio, do diabo, das suas hostes. Nada escapa ao conhecimento de Deus. E aí então nós podemos concluir que Deus é incompreensível para nós, mas nós somos totalmente conhecidos por Ele. Você acha que conhece você, mas na verdade quem conhece você é o próprio Deus. Tanto que eu sabia o que eu ia dizer aqui, mas eu não sabia como. Mas quando eu leio o Salmo, ele diz que antes que a palavra venha à minha boca, ele já sabia o que ia falar. Eu tenho vontade de fechar, e falar assim, chega, isso para mim já está bom. E aí então vamos ao texto, né? O Salmo 139 do 1 ao 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Ora, eu não vou evidentemente trabalhar o texto de uma forma expositiva exagerada, mas eu vou pensando algumas coisas aqui. O verso 3, que está nesse primeiro bloco aí, essa ideia de todos os meus caminhos são bem conhecidos, essa palavra, essa frase, todos os meus caminhos são bem conhecidos, o verbo que se usa aí é a ideia de cercar. Imagine, eu estou aqui e eu estou cercado. É essa a ideia do salmista. Deus o cercou. Mas o verbo também, ele é utilizado para joeirar. Joeirar é o processo de separar o trigo do joio, ou a casca, né? Do trigo, do próprio trigo, do fruto do trigo. Então o sujeito, ele pega uma peneirinha lá, ele analisa a direção do vento e ele joga o trigo, para que à medida que o vento vá batendo, o pesado, que é o fruto, caia e o trigo vai sendo espalhado. Então essa ideia de que o Senhor me sonda e me cerca, é a ideia de que Deus tem a capacidade de nos sondar e separar o justo do injusto. E aí, irmãos, à medida que o Davi ele vai orando,
nós também vamos diminuindo o tom de voz com Ele. Ora, porque se Deus tem, e de fato tem essa capacidade, Deus conhece todas as minhas e as suas intenções. Irmãos, e aí não tem esse senso individual e particular de santidade, porque Deus, Ele vai joeirar, sondar os caminhos, separar o justo do injusto. E o verso 4, antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Então, a beleza do texto, a potência do texto, a capacidade do texto, ela, poeticamente, teologicamente, ela já nos deixa perturbado pela beleza da composição e por aquilo que Deus é. E aí o verso 5, ele diz assim: tu me cerca por trás e pela frente. Paulo, ele falando aos Efésios, ele mais ou menos, né, como um bom estudante, ou como um excelente estudante dos textos sagrados, ele diz que Deus está em cima, embaixo, de um lado, de outro. É como se eu pudesse enxergar Deus aqui, e Deus só está um passo, mas quando eu dou um passo, Ele está além. Então, não adianta, Ele está sempre por trás e por diante. E aqui tem uma figura de linguagem que não aparece de forma explícita no texto aqui. Precisa um pouquinho mais de recurso, um pouquinho mais de insistência, de graça de Deus, para que a gente entenda o que de fato Ele está colocando aqui, ó. Quando Ele diz, no verso 5, tu me cerca por trás e pela frente e põe a sua mão sobre mim. A ideia de pôr a mão, não é, eu imaginava isso, a ideia que aparecia na minha cabeça, as imagens, é como se eu estivesse andando e Deus com a sua mão, Ele estivesse estendida me protegendo, mas não é isso. A palavra que aparece aqui, o texto que o salmista escolhe, é a ideia de Deus colocar a mão como uma concha. E aí me veio uma situação de quando eu era moleque na casa do meu pai. Eu não preciso dizer para você que moleque na casa dos pais tem 1001 aventuras. Eu lembro que na frente da minha casa, minha mãe cultivava um jardim. Eu tinha algumas brincadeiras ali preferidas. Uma delas é sair em busca dos bichinhos exóticos, os mais esquisitinhos. E o que eu fazia? Quando eu encontrava algum que era desconhecido, eu colocava a mão. E eu ficava num buraquinho assim, olhando o comportamento dele. E, pasmem, eu tinha uma sensação de onipotência sobre ele. Eu te domino. Às vezes eu pedia para minha mãe me dar caixinhas de fósforo. E eu colocava ele lá dentro. De vez em quando eu olhava assim, deixa eu ver se morreu. Ah, ainda não. Por quê? Isso me veio à mente, porque é isso que o salmista está dizendo. Nós somos protegidos por Deus. É como se Ele colocasse as mãos assim. Ele está colocando a concha da mão nos protegendo. Não tem como você escapar da poderosa mão de Deus. O Salmo, ou Isaías, entre outros salmos, Isaías no capítulo 40, ele vai dizer que Deus mede todas as águas, os oceanos, na concha da mão. Imagine pegar o Oceano Índico, Pacífico, todos eles, todas as águas, e colocar na mão assim. É uma maneira de dizer que Deus domina sobre tudo. E essa mão que mede as águas, ele diz também, o Isaías, que ele mede o céu assim, ó, com o palmo da mão. É uma coisa impressionante. Ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome. Tamanho é o seu poder que nenhuma ousa faltar. E é claro que eu não tenho intenção aqui de falar sobre o cosmo, mas tem estrela que nem existe, ela já explodiu. O que nós estamos vendo é a luz que está viajando pelo espaço, mas ela mesma não existe mais. Imagine a velocidade da luz viajando e a estrela não existe mais, ela não chegou ainda. Deus conhece o nome de cada estrela, chama cada uma pelo seu nome, e nenhuma ousa faltar, tamanho é o seu poder. E você acha que Deus não te sonda, não te conhece, e não colocou a concha da sua mão sobre ti? E nesse primeiro estrofe, a conclusão natural do salmista, com essa competência argumentativa toda, não é outra, mas é essa: tal conhecimento é maravilhoso,
demais para mim, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Eu tentei resumir esse verso 6 aqui numa única palavra, e a única palavra que me veio à mente é absurdo. A ideia de absurdo é uma ideia de que aquilo que vai se afastando da razão. Então o que é um absurdo para nós? Alguma coisa que se afasta da razão. Quanto mais longe da razão, mais absurdo é. E o salmista quer nos dizer aqui que Deus conhece as nossas palavras antes da articulação das palavras. Deus decifra o que queremos antes de balbuciar. A ideia de balbuciar, ela vem da palavra bárbaros. Lembra, no Novo Testamento a gente lê muito isso, né? O grego, ele quer ensinar o grego, porque é a ideia da salvação universal, a cultura grega. E quem não fala grego é bárbaro. Por que bárbaro? Porque não fala grego, balbucia. Você fala grego? Não, balbucio. Então você é bárbaro. Então antes que você balbucie alguma coisa, Deus já sabe o que você vai dizer. E aí então nós terminamos essa primeira parte. E aí o salmista, aguerrido, insistente, poeta como é, ele parte para a segunda estrofe. E na segunda estrofe, o atributo de Deus que está aí em evidência é a onipresença. Assim como a onisciência é saber tudo ao mesmo tempo, a onipresença significa o quê? Que Deus está presente plenamente em todo lugar ao mesmo tempo. É claro que para nós isso é impossível compreender, porque nós temos uma dimensão física da coisa. Se eu pudesse ampliar o meu corpo, como eu estou fazendo aqui, eu posso ocupar um pouco mais de espaço. Mas eu não estou todo aqui, está a minha mão aqui e outra mão aqui. Deus não, Deus está todo Ele em todo lugar ao mesmo tempo. E uma das bases escriturísticas é que, além de Deus estar todo Ele ao mesmo tempo, governando, Ele está na sua consciência. Essa é uma coisa terrível, já dizia os puritanos e os protestantes. Você está sempre na presença de Deus, mas não em parte de Deus, mas sempre na presença do Deus Todo-Poderoso. Isso é um problema, nós não vamos discutir hoje. Porque se você está na presença de Deus sem Jesus, o teu pecado agride a santidade de Deus. E a santidade de Deus sem Jesus, você está debaixo da ira de Deus. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É por isso que nós precisamos de Jesus, que nos leva até Deus. E aí então, esse estrofe, o que destaca aqui é a onipresença. Deus está presente plenamente ao mesmo tempo em todos os lugares. No universo, na natureza, no céu, na nossa consciência. E eu vou parar por aqui, senão eu tenho que explicar muito mais coisa, eu não tenho tempo para isso. Deus está em todo lugar, todavia não é parte do lugar. Até o universo não comporta Deus. Deus está fora do todo, porque todo está nele. Sem ele nada existiria. Paulo disse isso em Colossenses. Tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que existe teria existido. E aí então é diante dessa perplexidade da onipresença de Deus que o salmista, dos versos 7 ao 12, ele passa a destacar, ele passa a colocar em evidência essa capacidade da onipresença de Deus. Verso 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Interessante que desde o Éden o homem quer escapar de Deus. Esse desejo de fugir de Deus é uma herança de Adão no pecado. O homem foge de Deus. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, o Senhor está lá. Verso 9. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. A ideia do salmista é como um raio. Sabe o relâmpago? Que você viu e já não vê mais? Você contempla, quase que congela aquele espetáculo natural, não é? E quando você percebeu, já foi. E o que o salmista está dizendo, se eu tivesse a capacidade de um raio
de luz, um feixe de luz, sair do Oriente e vir para a extremidade do Ocidente, porque a ideia do mar Mediterrâneo é um mundo conhecido, para cá, em tese, não teria nada. E ele diz assim: se eu tivesse a capacidade de sair daqui, com a velocidade da luz, e chegasse lá e dissesse, cheguei primeiro, e já está aqui. O verso 12, ele diz, tu criaste, aliás, verso 12, isso mesmo. Verei que nem mesmo as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Uma outra perspectiva que eu tinha aqui é a ideia de que eu estou no escuro, tremendo de medo, alguma coisa assim, mas Deus está vendo. Não é essa a ideia da construção gramatical no texto hebraico, não é essa. A ideia é que na escuridão a gente se sente em liberdade para fazer o que quer. Não é assim? É como se na escuridão eu não estivesse sob o juízo crítico de alguém. É por isso que os animais de hábito noturno, tem toda uma complexidade biológica aí, mas serve para nós entendermos algumas coisas. Ele ataca no escuro. É por isso que o assaltante, em tese, ele assalta no escuro. E o salmo está dizendo que eu não tenho liberdade para fazer o que eu quero no escuro. Eu não posso fazer o que eu quero, o que eu desejo, como se a escuridão me escondesse de Deus. Eu posso me esconder de você e você de mim. As trevas é quase que palpável em algum momento. A escuridão parece que é alguma coisa concreta. E a escuridão, segundo o salmista, e nós sabemos na prática que nós sentimos uma certa liberdade. Ninguém está me vendo, eu vou agir. Ele está dizendo, nem a escuridão pode me encobrir do Senhor. O Senhor me enxerga. A escuridão é nada. Ele me enxerga. E aí nós partimos então para a terceira estrofe. A terceira estrofe, ele vai... Perceba que nós trabalhamos, ou o texto trabalhou a onisciência, a onipresença. E dos versos 13 ao 18, ele vai falar da onipotência. Mas é claro que ele vai tomar alguns pontos da onipotência, que é uma poesia, ele é um texto curto. E aí, então ele vai destacar o poder criador de Deus. Então a onipotência ele não abrange tudo o que deve ser. Ou você encontra outros textos com outros argumentos. Aqui ele vai argumentar sobre a capacidade de Deus criar. Então vamos ao texto. Bom, deixa eu primeiro explicar a onipotência como eu fiz com os outros. A onipotência é o poder de Deus é infinito. Então nós não temos a capacidade de entender o que é o poder infinito. Nós não temos paralelo para isso. Nós sabemos talvez o que é muito poder, mas o poder ao absoluto, a potência máxima nos escapa. Não tem jeito. Mas é isso, o poder de Deus ele é infinito, imensurável. E esse poder não é por um tempo determinado, ou uma circunstância determinada. O poder de Deus, ele não muda, ele nunca deixa de ser. Deus tem todo o poder o tempo todo. Imagine se pudesse juntar todos os poderes de um lado. E eu coloquei alguns aqui. Todos os anjos eleitos, anjos que não caíram. Os anjos, eles têm uma capacidade extraordinária. Não são deuses, mas têm. Então desse lado, todos os anjos, de forma ilustrativa. Todos os demônios, anjos caídos. Desse lado. Todo o poder da natureza, se pudesse personificá-los. Imagine o poder de um terremoto, de um maremoto, de uma explosão nuclear. Coloca desse lado. Coloca junto aqui com essa turma aqui, todos os exércitos que você já teve notícia. O exército babilônio de Nimrod, o poder do dilúvio, o poder do faraó político e bélico, os filisteus, a Assíria, a Babilônia, os medos persas, os romanos, a União Europeia. Todo mundo aqui, vamos somar a força. E do outro lado só Deus. Deus triunfaria sem nenhum esforço. Sem nenhum esforço. Deus é indomável. Deus é invencível. Não há força que possa vencê-lo.
É isso que nós cantamos aqui. Só Ele só Ele pode, e é Ele que nós cultuamos. Estamos na concha, sobre a mão dEle, protegido por aquele que pode todas as coisas. E aí então, o Salmo, a poesia propriamente dita, os versos 13 e 18, ele diz assim: Tu me criaste, Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. A ideia do texto é como se um artesão, uma costureira, fosse tomando os retalhos e fosse juntando as coisas. E no final, uma bela obra de arte. É isso que ele diz. Ele formou a célula. Você sabe que a própria célula em si tem as suas complexidades. Ela é um universo em si mesmo, é um microcosmo. A complexidade que tem ali. Mas vamos partir daí. Célula junta que vira tecido, tecido que vira órgão, órgão que vira sistema, sistema que está dentro de um corpo formado por uma estrutura óssea ligada por tendões e coberto de pele e fôlego de vida. É um poder impressionante como Deus construiu a vida. E Ele está dizendo aqui na poesia, no Salmo: Tu me criaste no íntimo, o íntimo do meu ser, e teceste, costuraste como um artesão no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. O verso 15, ele diz assim: Meus ossos estavam escondidos de ti, quando em segredo fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Em algumas traduções, caverna, profundeza da terra. O salmista está dizendo assim: o ventre da minha mãe é como se fosse uma caverna escura. E quem poderia fazer uma obra de arte na escuridão da caverna? Ninguém. Ele está dizendo: o Senhor pode. É como se estivesse na escuridão do ventre da minha mãe, laçando um fio colorido daqui, puxando dali, juntando ali, e olha o que deu. Essa beleza-prima chamada homem, ser humano, com DNA específico, com tipo sanguíneo específico. Que modo tremendo o Senhor me fez. Deus é maravilhoso. E aí, os versos 13 ao 18, ele pega esses três blocos e junta para entrar no argumento principal. Percebe que ele tem temor de entrar aqui, mas ele precisa, todo o argumento dele precisa ser reunido aqui. Só uma observaçãozinha sobre essa ideia de formar. Alguém já disse que como pode o colostro ou o leite materno ser ingerido por uma criança e formar órgãos, dar a cor dos olhos, dar vida? Como pode aquele líquido ingerido fazer crescer a musculatura? Só Deus poderia fazer isso, irmãos. Como pode duas células, embriões, seja lá como é que chama tecnicamente aí, duas coisas juntarem e formar a vida? Tal capacidade é grandiosa demais para nós. E como pode esse ser sustentado por um líquido esbranquiçado? Aliás, até a ideia de via láctea, leite, é a ideia do leite esparramado. Como pode Deus nutrir um corpo, uma estrutura como a sua, enquanto um infante indefeso por meio do leite materno? É só Deus que poderia ter feito isso. É só Deus que poderia calcular isso com a tua capacidade. E aí então, nós entramos na imprecação. Nós temos vários salmos imprecatórios. De forma muito simples, imprecar é pedir veementemente: faça isso, Deus. É os versos 19 e 20. Aliás, 19 e 22. Então até aqui você vê, dá quase para ouvir o tom da voz dele: ô Senhor, tu me sondas e me conhece. Mas agora ele, sabe quando você está nervoso? Senhor, olha o que ele fez comigo, Senhor. Senhor, eu sou teu servo, Senhor. Olha como o Senhor fez isso, Senhor. O Senhor me fez isso, não foi para que ele tripudiasse sobre mim. Não é assim? Em tese é uma bondade minha para comigo mesmo, né? Não é em tese, é assim que a gente faz. Nós somos cheios de autojustiça. Então o salmista, ele constrói todo esse argumento
E aí então, o verdadeiro motivo, e nós sabemos como é que foi a vida do Davi, foi uma vida de guerra, de conquista, uma vida ativa, operante para conquistar. E aí então ele, quem me dera, Senhor, me matasse, que matasse os ímpios, afastem de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. É interessante como, quando nós temos um inimigo, fala, olha Senhor, o que ele está fazendo aí, Senhor? Não é assim? É assim. Você sabe que é assim. Você sempre tem razão, eu também. Como diz um poeta, não sacro, mas profano, mas é um poeta. Todos têm suas próprias razões, se é que me entende. Todos têm suas próprias razões. E do ponto de vista, eu tenho razão. Só que tem um detalhe, eu tenho razão, e Deus me sonda e me conhece. Eu sou essa beleza criada por Deus. Então, cuidado com quem você está mexendo. Contra o ungido de Deus. Não é assim? Ah, Deus vai se levantar. E você vai ver então o que é tocar no ungido de Deus. Então o salmista, ele vocifera, ele rosna. A percepção nesse texto é de quem sabe de fato o que é justiça de Deus, o que é ira de Deus. Necessariamente o salmista ele tem a conclusão, ele sabe que Deus não é injusto. Ele sabe de fato e de verdade os interesses. Ele sabe o gatilho das demandas de cada um de nós, da mais simples discussão aos conflitos maiores. Não é isso que ele argumentou? E o Davi, ele se desespera, porque ele é um rei que defende as causas da terra que Deus deu, do povo que Deus elegeu. E de algum ponto de vista, ele diz assim, foi Deus que me levantou. Só que aí ele dá um passo atrás e fala assim, Senhor, me sonda aí, vai, porque pode ser que muitos dos meus inimigos, eles têm razão de ser. E o Davi, ele sabe que Deus não é injusto. Deus é um juiz justo, que não torce a justiça. Davi se desespera. O salmo nasceu da tensão do Davi em relação aos seus inimigos. Davi se enche de pavor em relação ao padrão da justiça de Deus. Deus é santo e justo, mas também é onipotente, onipresente e onisciente. Se a ira de Davi não for do tamanho do padrão divino, então ele próprio está nas mãos de um juiz. Então percebe o cuidado dele, Senhor. Eu sei que o Senhor sonda. Eu sei que o Senhor sabe os motivos das minhas contendas. E aí eu queria apenas destacar 2 textos de um profeta. São vários textos que vai nos explicar sobre a justiça e a ira de Deus. Amós, capítulo 5, 18, está escrito assim. Olha o que o Amós fala sobre a ira de Deus contra a injustiça, contra o pecado. O Amós narrando. Ai de vocês que anseia pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dias de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em casa e encostando na parede fosse picado pela serpente. Aqui tem uma figura que ela seria cômica se não fosse trágica. O que o Amós está explicando aqui? Quando Deus resolve castigar o ímpio, o injusto, a ideia é a seguinte: aparece um leão no caminho, é a ira de Deus se manifestando. E aí o sujeito, imagine, eu nunca me deparei com um leão, a não ser circunstâncias muito específicas num zoológico, que aliás eu desisti de ir por alguns motivos. Mas imagine você na selva, campo aberto, você encontrar com aquele monstro felino. Você olha no olho dele, vai me estraçalhar. A largura da pata do bicho é desse tamanho. Mas, por uma exclusividade inexplicável, você consegue correr mais do que ele, escapa. Ah, Deus não me pegou na ira. Ele diz assim, você vai encontrar com um urso. Mas nem a garra do urso. Ah! Mas aí também você, cheio de adrenalina, foge do urso. Aí você chega em casa, põe a mão na parede, vem a cobra e te pica. Está aqui, ó. A ira de Deus é inescapável. Não há quem possa fugir da ira de Deus. Não há, não há.
Mas Deus, que zela pela sua santidade, despejou toda a sua ira na cruz. É por isso que você não pode enfrentar o santo de peito aberto. Você precisa estar protegido pelo amor de Cristo da cruz. Não há outro jeito de se apresentar diante de Deus. Nós somos injustos e só há um jeito de se apresentar: por meio do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, não pense que você tem competência para escapar da ira de Deus. Só tem um jeito: Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O único jeito de escapar da ira de Deus é por meio do sacrifício do santo, do justo, daquele que tomou a natureza de homem, mas não pecou como homem, morreu por minha culpa. Mas não é esse o assunto. Mas a gente sempre dá um jeitinho de falar de Jesus. E aí, o Amós ainda, ele diz assim, 9, 2 e 4, o texto de Amós: bata, não no peito, né? Ele veio falar isso, mas eu peguei o texto: bata nas colunas. É como se a cidade estivesse cercada, imagina a igreja, ela cercada por inimigos terríveis, com capacidade bélica impressionante, e esses inimigos quisessem nos destruir. Então eles cercam a igreja, e aí, qual é a figura do profeta? Deus na boca dele: bata no topo das colunas para que tremam os umbrais. Imagine os inimigos batendo, pum, pum, pum. E fala: meu Deus, vai cair tudo sobre nós. Se cair, faça com que elas caiam sobre todos os presentes. E os que conseguirem escapar, morram à espada por aqueles que estão lá fora. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha ira vai tirar você dali. Se subirem até os céus, de lá farei descer. Mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei a serpente marinha que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio pelos inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Dura coisa é cair nas mãos do Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Então você percebe que o salmista, ele vem com cuidado: Senhor, o Senhor me sonda, me conhece. Senhor, o Senhor me fez no ventre. Ele vai discursando, falando: eu sei quem o Senhor é. E aí o motivo disso tudo é para que Deus o sonde. Senhor, será que as minhas brigas são justas mesmo, Senhor? Será que aquele que é meu inimigo, ele não é meu inimigo porque eu cutuquei a onça com a vara curta? Será, Senhor, que as minhas guerras são justas? E aí então, finalizando o Salmo, o verso 22, ele volta naquele tom baixo de piedade: sonda, meu Deus. E é aqui que nós precisamos meditar e pedir: Senhor, será que aquele inimigo que tem me perseguido tanto, será que ele não tem razão? Será que a culpa não foi minha mesmo? Irmãos, muitas nossas dificuldades na vida, a culpa não é do diabo, é sua e minha. Muitas suas dificuldades é o teu ar de arrogância e o meu ar de arrogância. Muito das crises que nós temos é porque a gente acha que o outro se intrometeu no nosso campo de trabalho. E a gente responde com cobras e lagartos. E depois: eu vou orar. A gente fala: Senhor, será que eu tenho razão mesmo? Sonda, meu Deus. Será que aquela discussão que você acha que é o certo, será que você não fez alguma coisa? Você não domina todas as contingências da vida. Você erra sem saber que errou. Eu magoo sem saber que magoei. E aí, quando tem a revanche, o contra-ataque, ele fala: Senhor, se levantou. Mas não é. Foi você que começou e nem percebeu. Porque a vida é um moedor de carne, você sabe disso. Você é culpado sim, e eu também. E o Davi, com todo o cuidado, dizendo: Senhor, o Senhor conhece muito mais do que eu. O Senhor me sonda, o Senhor me perscruta e sabe os meus motivos. Irmãos, muito das suas dificuldades, lá onde você trabalha, a culpa é sua sim. É que você tem, e eu tenho, as escamas da ignorância.
e da religiosidade acha que o mundo tem que conspirar ao meu e ao seu favor. Você é culpado, então antes de entrar numa briga, a oração é: Senhor, me sonda, Senhor. Vê, Senhor, se há em mim um caminho mau. Vê, Senhor, se há em mim alguma coisa que te ofende, Senhor. E se tiver, por favor, me guie por caminhos eternos, por caminhos retos. Irmãos, é que nós nos vitimamos. Nós achamos que somos a última bolacha do pacote. Que o mundo não vai existir sem nós. A igreja existe há 2000 anos, nós chegamos agora. Eu aqui, agora mais ainda. Se você existir, ótimo. Se não existir, a vida segue. Você não é dispensável. É graça, é bondade, é misericórdia de Deus. Na verdade, a gente atrapalha mais do que ajuda. Na verdade, muitas coisas iriam muito bem se nós não chegássemos como o Salvador da lavoura. Irmãos, Deus tem o controle da história. Deus sabe mexer no tabuleiro da história como quer. Ele tira quem quer e põe quem quer a hora que quer. E quem é o vaso para contender com o oleiro. Nós estamos aqui, é bondade, é misericórdia, é privilégio da graça, estar reunidos em comunhão para trabalhar. Você aperta o botão que eu não sei apertar, mas eu falo aquilo que você não sabe falar. Nós somos um corpo, e foi Deus que nos trouxe. E quando um exército briga com ele mesmo, ele está de forma equivocada, não trabalhando pelo reino de Deus, mas defendendo o seu personalismo. E personalismo e reino de Deus não combina. Não tenha dúvida, Deus não se deixa escarnecer. Ele sempre levanta, como diz o Salmo 1, os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Então é evidente que nós ainda vamos ter muitos conflitos, porque a igreja ela é um lugar de relações sociais. Mas nós vamos vencendo pelo poder da graça e pelo Espírito de misericórdia que foi derramado nesse lugar. Então antes de nós levantarmos as vozes, como o salmista do verso que ele agride e impreca sobre os inimigos, nós devemos dizer: Senhor, me sonda, Senhor, porque o Senhor sabe me sondar e ler, de analisar o meu íntimo e as minhas motivações. Se há em mim algum caminho mau, por gentileza, guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, dirige-me pelo caminho reto. Que o Senhor nos ajude a de fato contribuir com piedade, não com vitimismo do personalismo, mas com graça e bondade de Deus. Deus nos ajude, em nome de Jesus. Muito obrigado.